As perguntas serão as mesmas para todos os candidatos, com tempo de respostas fixado em 3 minutos para cada pergunta, com tolerância de 1 minuto para o encerramento do raciocínio. O período de pergunta terá no máximo 1 hora, sendo fornecido os candidatos o tempo de 7 minutos para as considerações finais. O evento será gravado e divulgado integralmente aos associados do convênio. Após o evento, será fornecido um coffee break, que é ali, na verdade, vocês podem ir também após e durante. E aí a gente terá uma interação com os associados e os candidatos, né? Então, esse vai ser a dinâmica do evento. Serão 14 perguntas divididas em tópicos, né? Basicamente ligado ao trade de turismo. Na verdade, é o que representa a nossa associação, que vai ser o primeiro trecho das perguntas, vai ser as perguntas direcionado ao candidato, do que ele acha do convênio, do turismo. Depois sobre o ordenamento urbano, o Fundo Municipal de Turismo, legalização de estabelecimento de turismo, o calendário de turismo, o observatório de turismo, uma pauta específica do centro histórico, a estação ecológica de Tamoios, a descentralização do turismo e a publicidade e divulgação de Paraty. Então, na verdade, a ideia das perguntas foi muito ligada ao trade de turismo mesmo. A gente não vai abrir para outros assuntos, como saúde, segurança e tal, porque vai ser uma pauta bem específica disso. No próximo tema, o Fundo Municipal de Turismo. Eu acho que é uma coisa muito importante. Então, a pergunta é: como será garantido que o Fundo Municipal de Turismo tenha mais transparência, mais participação da sociedade civil legalmente organizada, e como garantir que os recursos sejam utilizados com um fim específico do turismo? O Fundo Municipal, ele tem um conselho, né, que é deliberativo. Quando a gente fala no conselho, no fundo, a gente tem que pensar na responsabilidade disso tudo. Eu acho que o Poder Executivo ele tem mais potencial administrativo para conduzir o fundo. Eu li a lei do fundo para poder até conversar. Acho que a gente precisa pontuar algumas situações que acontecem, né? E na época da pandemia, a questão dos ônibus de turismo, isso foi muito bem visto na questão. Eu sou contra o ônibus de bate e volta, porque vem, deixa o lixo e leva as nossas belezas, as nossas estruturas, mas a gente precisa de uma estrutura também para receber esse turismo que fica 2, 3 dias na cidade, que deixa o dinheiro, que deixa a coisa. Então a gente pretende, dentro do fundo, organizar e reestruturar essa lei que parece que foi mexida. Eu vi a lei passada, vi esse ordenamento que a gente precisa reestruturar e refazer. E dando publicidade, eu acho que a gente precisa conduzir melhor a nossa Secretaria de Turismo. Eu falo que nós temos uma Secretaria de Turismo que está muito pequena, e aí eu remeto a lei que está lá para ser aprovada administrativamente. Eu acho que tem 4 ou 5 funcionários no turismo, não comporta, pela quantidade de eventos que nós temos na cidade. Então, eu acho que houve uma evolução, foi separado o turismo da cultura, agora a gente precisa separar o turismo do evento, né? A Secretaria de Turismo ela tem que conduzir com políticas públicas, ela tem que conduzir de uma forma que ela consiga absorver realmente o que ela faz. E hoje a Secretaria de Turismo ela só faz eventos. Mas isso é uma evolução também, né? Eu acho que tudo na vida a gente vai subindo um degrau após o outro. E o Fundo de Turismo, eu acho que precisa desse ajuste também, de como que a gente vai utilizar. Eu acho que o convênio tem uma cadeira, né? A gente precisa reestruturar isso e dar realmente publicidade no que está acontecendo através das reuniões participativas.
ainda dentro do Fundo Municipal de Turismo, né? Quais são as estratégias para maximizar os benefícios do Fundo, né, Municipal de Turismo para pequenos empreendedores e negócios locais? Bom, nós temos alguns projetos que já foram apresentados pelo Trade Turismo, né, que também é uma potência de dentro do município, que a gente precisa realmente ter essa cadeira que ocupe no mundo e fazer uma construção disso tudo. Eu acho que tem muitas coisas da nossa legislação dentro do município que elas já estão arcaicas. Eu falo que as inovações elas são muito necessárias, porque a cidade hoje, você observa que ela não tem mais baixa temporada. Tem menos fluxo de turismo, mas não tem baixa temporada. A gente sai segunda-feira, a cidade está lotada. Então, o que a gente precisa é ir evoluindo com o tempo, né? Subindo os degraus. Então, esse projeto que já foi apresentado até pelo Trade, eu acho que a gente precisa tocar e ir à frente com ele. E nessa conversa com todos os setores envolvidos no turismo, a gente desenvolver isso, né, com planejamento, com qualificação, que eu acho que é fundamental, porque as pessoas, quando elas são qualificadas, ela abre a mente para novas expectativas, um novo futuro, uma cidade melhor, planejada e organizada. Vamos falar agora sobre legalização de estabelecimentos de turismo. Em Paraty temos vários estabelecimentos de hospedagens, principalmente Airbnb, embarcações, restaurantes, agências não legalizados, os quais competem de maneira desleal com meios legalmente habilitados. Como será tratado o assunto e como garantir principalmente a arrecadação de recursos para a Prefeitura Municipal de Paraty? Tá bom, obrigado. O Airbnb, eu acho que é uma realidade mundial, né? Eu acho que quase todas as cidades turísticas e as cidades polo, elas estão enfrentando com a Booking, com os outros. Durante até a pandemia, não sei se o Convention sabe, a prefeitura entrou com uma ação contra a Booking para poder o fechamento das plataformas. E a Booking foi multada, se eu salvo me engano, foi 1 milhão. Isso seria revestido para a saúde e isso está tramitando essa ação até hoje. Eu tenho estudado, porque o que está acontecendo? As pessoas estão vindo para Paraty e não estão conseguindo casa para alugar, porque está todo mundo alugando para o Airbnb. Então a gente não tem isso oficialmente, uma lei específica. Eu tenho estudado que tem algumas cidades fora do Brasil, que é Barcelona e Nova York, não sei se é conhecimento de todos, que já estão tratando e conseguiram isolar realmente essa plataforma do município. E a gente precisa avançar com esses estudos através do Ministério do Turismo, através do nosso secretário de Estado, para que isso seja uma legislação maior, né? Porque nós também já enfrentamos várias legislações dentro do município que, às vezes, elas não competem só ao município, né? É uma legislação federal. Mas eu acho que a gente precisa provocar isso, né? E provocando sempre aparece. Eu vou contar um episódio aqui que é muito concreto, que aconteceu comigo há uns 2 anos atrás. Há uns 2 anos atrás eu fui num congresso e aqui em Paraty a maior parcela da cidade é posse, né? A gente não tem escritura pública. E o Ministério da Saúde, ele faz o repasse do dinheiro, desde que você tenha projeto, desde que você tenha escritura pública. E eu me deparei com o ministro da Saúde nesse congresso e a gente gosta de falar, eu levantei e falei assim, olha, eu não acho justo que nós, os municípios pequenos, que somos 5.500 municípios, 570 municípios no Brasil, estamos sofrendo com a legislação federal. Porque só quem está na nossa cidade sabe como é difícil a gente arrecadar dinheiro do Ministério Federal. Porque lá a gente tem posse. E como que eu crio um posto de saúde numa unidade de conservação, numa zona rural, num INCRA, se eu falo que é igual um game, eu estou indo e eu paro naquele espaço.
Isso virou tese do Ministério Federal hoje. Eles estão abrindo um precedente, porque era obrigatório, para que seja colocado a questão da dominabilidade, a questão da posse, a questão da certidão cartorária, que o prefeito relate de fé pública, que aquele espaço é espaço do município. Então é isso, a gente precisa provocar. Eu acho que provocando a gente consegue alcançar o que a gente deseja. Então, é um grande passo, é uma trajetória longa, mas é uma trajetória concreta que pode se acontecer aqui em Paraty. E a gente já está estudando essas legislações fora para poder estar trazendo aqui. Como na época do Covid. 2019, quando eu assumi, que foi em outubro, eu perguntei a uma infectologista, vai chegar aqui? Ele falou, vai, cara. E eu fiquei apavorada, porque só tinha 4 meses que eu tinha assumido a secretaria. E aí eu comecei a olhar as cidades que estavam fora do Brasil com a mesma população nossa, com o mesmo número de habitantes, com os mesmos traços de Paraty. E nós encontramos 3 cidades. Uma cidade que tinha um óbito de 20, um óbito de 100 e uma ação desordenada. Nós apresentamos esse projeto para o prefeito quando realmente o Covid chegou, porque até então a gente só estava nos estudos, e a decisão de fechar a cidade foi uma decisão pautada e num estudo técnico que nós tínhamos. Então a gente precisa realmente ter essa situação muito concreta e declarada. Eu acho que a questão do EBIT, se a gente trabalhar junto com os ministérios, junto com o governo do Estado, eu tenho certeza que também é o interesse de várias outras cidades na regularização dessas situações atípicas, né? Muito bem. Agora, com relação ao calendário de eventos, vocês sabem como o trade turístico depende desse planejamento, as reservas futuras. Paraty tem um perfil de público estrangeiro que planeja suas férias com quase mais de um ano de tempo de antecedência. E a gente tem um calendário fantástico, bem recheado, que muitas vezes tem suas situações peculiares, né? E, no caso, a pergunta é a seguinte: sabemos que o calendário do turismo muitas vezes não é respeitado em sua totalidade, com eventos cancelados ou que acontecem com definição em cima da hora. Como resolver isso? Bom, Sebastião, nós temos um administrador que eu acho que ele deu um salto muito grande na questão de eventos na cidade, mas que a gente precisa rever. A gente precisa unificar alguns eventos. Eu acho que nada que a gente não planeje, a gente não consiga fazer. Acho que os grandes eventos, eles são necessários, a publicidade não só dos eventos, mas o que vem com os eventos, né? Quais os shows que vêm com os eventos, como que vai. Eu acho que nós vamos, né? Se nós é muito longe, né? Nós estamos muito perto de janeiro de assumir a cadeira. Eu acho que o calendário ele tem que sempre ser lançado em dezembro, um calendário sólido, um calendário organizado, um calendário onde vocês sabem todos os tipos de atrações que vão vir para a cidade. E nós temos condições de fazer isso. Nós sabemos que nós tivemos vários impedimentos aí, por exemplo, o governo federal, a FLIP é um calendário muito importante para a cidade, mas nós tem alguns eventos que eles são 100% do município, tem alguns eventos que eles têm participação do governo federal, do governo do estado, e por causa das eleições, isso foi mudado no calendário, algumas coisas acabaram não acontecendo também por falta dessa contrapartida do governo federal e às vezes do governo do estado, por causa das eleições. Mas eu acho que se a gente se organizar e planejar, a gente vai conseguir não só mostrar a capacidade técnica que nós temos, porque nós temos essa capacidade de planejar e de organizar, eu acho que isso é muito firme, e tenho certeza que não vai ter mais esse tipo de falha, né? E o setor hoteleiro, turístico, comércio, vai ficar muito satisfeito, porque eu também me preocupo muito, né? Eu tenho uma filha que tem uma pousada arrendada, eu tenho um primo que tem, então eu tenho um pouquinho de conhecimento do comércio. Mamãe foi lá atrás, primeira loja de artesanato em Paraty foi da minha mãe e do meu tio, cresci dentro do comércio, né?
Então, a gente tem esse olhar diferenciado do que é a evolução da cidade. A gente sabe que a gente vive disso. Então, quando você tem uma base sólida e planejada, você vai avançando muito mais firme. Então, o calendário, eu tenho certeza que a gente precisa rever todas essas circunstâncias. E hoje tem o TAC também, né? Tem o TAC da promotoria, que fez com municípios para a reorganização do calendário. Eu acho que a gente está fazendo isso através de chamamento público, para dar publicidade às comunidades, à cidade, e estamos avançando. Eu sempre falo que quando a gente anda pelos caminhos e a gente vai escutando as pessoas, a gente vai vendo o potencial que cada um tem para poder reestruturar, né? Então, eu falo que a gente precisa errar menos, né? Quando a gente escuta, a gente erra menos. E é esse o conceito. Eu acho que a gente precisa juntar. Nós estamos com um calendário de quase 120 eventos no município. Acho que é o maior calendário do estado do Rio. E a gente precisa qualificar isso, reorganizar e estruturar realmente. E os calendários que são primordiais para a rede hoteleira, para o turismo, a gente vai dar essa publicidade muito mais antecipada, até para a organização de todos, né? Dólar não se gerencia. Em quanto tempo será implantado, ou como será, né, um instrumento de medição? Bom, o observatório ele já começou, né, essa mensuração. O que a gente precisa é diagnosticar, né? Eu acho que com o diagnóstico, com a conclusão da questão do observatório, os pontos turísticos, isso já tem feito, esse mapeamento já começou, já se iniciou, né? E traçar novas rotas, né? Não ser só Trindade, não ser só o Centro Histórico, não ser só a Pedra Branca. Nós temos um potencial gigante dentro do município de Paraty, com várias outras cachoeiras e polos turísticos. Esse mapeamento está sendo feito. Após a conclusão disso, eu acho que a gente vai ter um diagnóstico preciso como que a gente deve conduzir isso tudo. Foram trabalhados vários planos, né, dentro do município. Nós estamos prontos, até com o mapeamento da nossa aquaviário foi feito. Está lá na Câmara para ser votado. Né, o estudo de impacto das escunas, dos barcos, dos veleiros na cidade. Nós temos a maior frota do estado do Rio de Janeiro de embarcações. Então, esse mapeamento é fundamental, porque você sabe aonde você precisa realmente pontuar, organizar, planejar e executar. Eu tenho conversado muito nas reuniões com o pessoal da escuna e o pessoal dos barcos, e eles ficam assim, cara, é muito mais leve. Eu falei, gente, a gente não tem que trazer só o problema, a gente tem que trazer a solução dos problemas também, né? Porque eu sempre brinco, a cidade é nossa, né? O prefeito, ele é passageiro, ele está aqui. Depois, a mesma coisa eu falava, hoje eu estou sentada aqui na sala da secretária, mas amanhã eu estou lá na porta do hospital com todos. Então, esse observatório ele já está acontecendo, né? Ele é fato. A gente precisa fechar ele para a gente poder fazer esse mapeamento dos novos pontos turísticos da cidade, desenvolver isso para a ampliação dessa rede que nós temos. Nós temos aí um potencial gigante na transformação do futuro. Então, Paraty, eu acho que virou o diamante do Brasil, né? A gente observa que aqui a gente recebe o maior número de turistas da cidade. Eu acho que a cada 100, 40 ou 60 pessoas vêm para Paraty do estado do Rio, que vêm procurar isso. Então, a gente precisa cuidar disso, mas cuidar com a nossa organização. A gente precisa desse observatório pronto. Após a observação, a gente tomar atitudes realmente que a gente possa proteger a nossa cidade, porque é muito importante a proteção, a parte do meio ambiente, o desenvolvimento, que a gente precisa também olhar, né? A cidade evoluiu em algumas coisas e em outras parece que retrocedeu. As pessoas continuam jogando lixo na rua, continuam não reciclando, e isso tudo a gente vai daqui a pouco colher os frutos lá na frente. Então, isso tudo é turismo. Eu falo que quando a gente vai numa cidade limpa, a gente não joga lixo. E aí, então a gente precisa da reeducação da nossa população também. A gente começou um trabalho de um projeto piloto
lá na escola da Trindade com os pequenininhos de coleta seletiva, de lixo orgânico, e eu acho que é isso aí, a gente precisa preparar essa turma toda, para que a gente consiga subir. Então, o observatório está servindo para esse mapeamento dos novos pontos turísticos, o mapeamento das novas estruturas, e com isso a gente vai ter a precisão do direcionamento certo, objetivo e correto do que deve ser feito por cada ativo. Ainda dentro de Observatório do Turismo, a gente tem uma pergunta que acho que você já até fez parte da resposta dela, né? Mas vamos lá. Quais as informações e dados você considera essenciais e como os dados coletados e analisados pelo Observatório do Turismo serão tratados na sua gestão? Eu acho que... Quando eu falo eu não acho nada, né? Eu tenho certeza que a gente precisa, com esse monitoramento que a gente está fazendo, a gente vai ter um impacto econômico também nisso tudo, né? E com isso a gente vai poder abrir várias frentes, né? Frentes turísticas, e nesse potencial que o Paraty tem de avanço, de estruturação, a gente vai, com certeza, ampliar isso tudo. Então, nessa nova etapa, né, com os recursos públicos destinados para esse desenvolvimento do setor, vai ser fundamental. A gente precisa, realmente, eu sempre falo que o planejamento é tudo. Quando a gente planeja e a gente tem as coisas sólidas, eu brinco até que no início você fala assim, não, eu preciso disso. Aí depois você precisa de mais um pouco, então você vai avançando conforme as coisas vão ficando bem sólidas, né? Então, eu tenho certeza que os recursos públicos que serão destinados a esse setor vão impactar nisso. Vamos agora falar um pouquinho sobre nosso centro histórico amado, tão visitado, e muitas vezes a gente tem um questionamento que me parece às vezes um pouco cuidado, mas justamente quais serão suas ações com relação aos 4 seguintes tópicos no centro histórico, né? Ambulantes, calçamento e acessibilidade, zeladoria e cuidado, né? Incluindo também a colheita, limpeza, coleta do lixo, casas e restaurantes, e por último os veículos de tração animal. Com relação à parte na realidade, que a gente fala que é os trabalhadores eventuais, né? A gente precisa padronização. Isso eu acho que é fundamental até mesmo da visura, né? Eu sempre falo com eles, eu converso bem antes da minha candidatura, que nós temos lá na vigilância sanitária um equipamento que é muito importante, que é a parte de limpeza e manipulação de alimentos. Eu falo para eles assim, vocês precisam fazer um curso, porque esse curso você vai ganhar um selo, e com o selo você vai conseguir desenvolver um trabalho muito essencial, não só para a população, eu falo até para a saúde mesmo, de quem consome ali. Eu acho que a padronização é fundamental para os ambulantes que já existem dentro do centro histórico, que não vai ser dado mais alvará para que a gente já tem uma ação do Ministério Público que cortou essa quantidade de ambulantes. Então, a gente precisa primeiro padronizar, porque isso vai dar um impacto e a visibilidade melhor. Com relação à acessibilidade, nós já começamos, né? Foi feito um estudo dentro do município de acessibilidade a todos os pontos principais da cidade. As igrejas, ao banco, até a subprefeitura. Iniciou-se agora, não sei se vocês estão observando ali no estacionamento, né? O IFAM aceitou e foi um trabalho, acho que quase 2 anos que foi feito, na questão da necessidade de acessibilidade para a população.
não só cadeirantes, né? Mas eu acho que até os idosos que às vezes querem vir no centro histórico, que sempre têm dificuldade de passar pelas pedras. Então, esse trabalho se iniciou e a gente pretende continuar. A questão da zeladoria, a gente precisa colocar uma equipe realmente para cuidar mais um pouquinho do centro histórico, organizar a questão das lixeiras, manter o decreto que já existiu há algum tempo com relação às placas dos restaurantes, vasos, organização de mesas. Então, a gente precisa organizar isso. E está avançando e avançando de uma forma bem drástica, né? E os veículos de tração, eu acho que é uma polêmica muito grande que a gente já vem sofrendo há vários anos. Eu estive há quase um ano atrás, uns 8 meses atrás, com o secretário de Turismo, Gustavo Tutuca, e nós lá começou a desenvolver um projeto para a troca dos veículos de tração para as carruagens elétricas. Foi feito um decreto aqui para de regulamentação. O prefeito estava em tratativas com os condutores desses veículos e o governo do estado se responsabilizou através da Secretaria de Turismo de fazer a doação desses veículos e a gente fazer as retiradas das charretes, né, do centro histórico. E dentro desse decreto tem toda a regulamentação que está sendo feita, porque não adianta só tirar, ele vai tirar daqui e vai usar o animal depois para outra coisa, não, ele não vai poder usar. Ou esse animal vai ser doado, seja para a AME, que faz um tratamento de ecoterapia com as crianças, ou esse animal vai para um sítio que seja do proprietário bem tratado. Mas a gente tem feito um levantamento de vacinas estruturais dos animais existentes hoje nessa tração de veículos, até que chegue essas charretes elétricas. De como vai ser conduzido, está sendo feito um estudo, aonde vai ser colocada, a questão da carga. Isso tudo já está bem adiantado dentro do município. Eu acredito que, se no final desse governo não aconteça, no início do governo que vem já aconteça. Porque eu tive, semana passada, conversando com o deputado, e ele falou que a licitação já está indo lá dentro. Então, a troca, eu acho que é essencial, né? Já passou da hora, né? Mas a gente também não pode deixar as famílias que hoje estão lá desamparadas, né? Muito bem, vamos agora para outro tema também muito importante para o turismo da cidade. Nós sabemos que dentro do município existem várias áreas de preservação, patrimônio também, juntamente para a preservação da sua natureza, todas essas leis ambientais que interferem tanto positivamente como também podem interferir negativamente numa atividade tão importante para o município que é o turismo, né? E nós temos uma situação com a estação ecológica Tamoios, e hoje existe uma área dentro da Bahia que pode causar um conflito importante. O que será feito para diminuir o impacto do nosso turismo e como se tentará ajustar os limites estabelecidos junto às instâncias competentes? Bom, eu acho que eu já toquei nesse assunto, né? Foi feito um estudo dentro da nossa reserva, da Água Marinha, que é um estudo de capacidade de suporte das ilhas. Esse estudo está pronto, né? Eu acho que foram quase 3 anos de estudos com biólogos, com profissionais muito capacitados, que foi desenvolvido com a ajuda da Comunitas até, esse estudo de capacidade de suporte. Porque nós tínhamos um problema muito sério. Quando chega na alta temporada, vem um monte de barcos para o município se apropriar do nosso turismo, né? Então, esse estudo de capacidade de suporte, ele vai realmente limitar isso, e algumas embarcações até vieram posteriormente e conseguiram uma ação judicial do desembarque no nosso caso, por causa da falta desse estudo de capacidade de suporte na Bahia. E hoje esse estudo está pronto. Eu acho que a descentralização, primeiro a gente tem que trabalhar com as políticas públicas, que é fundamental.
segundo, separar realmente a Secretaria de Turismo para um setor de eventos, uma Secretaria de Eventos. Isso é inquestionável. Eu tenho conversado com alguns comerciantes, no princípio foram muito relutantes, mas hoje eles entendem que a Secretaria de Turismo é exclusiva para políticas. E hoje ela faz eventos. Então a gente precisa dessa separação que é fundamental. Porque aí a gente vai conseguir qualificar os funcionários, prepará-los realmente para essas políticas que a gente deseja para Paraty. Com essa promoção de destino, dos destinos que nós temos muitas belezas. Eu falo que Paraty, eu já viajei por alguns lugares, eu não vejo lugar mais bonito que a nossa cidade. Onde a gente tem o céu, o mar, a mata, a gente tem tudo aqui em Paraty. A gente fala que a Costa Verde é a região mais bonita que existe no Brasil. Pelo pouco que eu viajei para fora, também fora do Brasil. As pessoas falam, não é, e quando a gente viaja para fora, as pessoas perguntam assim, nossa, você é de Paraty, o que você está fazendo aqui? Essa é a fala. Então, eu acho que trabalhando as políticas públicas do turismo, a gente vai conseguir expandir para outras áreas. A gente está muito polarizado em pequenos lugares e esses lugares eles estão ficando depreciados. Então, a gente precisa dessa requalificação, dessa indução, dessa estruturação nova. E como nós já temos esse observatório, o observatório ele vai dar o suporte para que a gente consiga avançar nisso. E eu tenho certeza também que o Convênio vai nos ajudar, não vai me deixar sozinha nessa jornada, não, para poder traçar realmente a nova história da nossa cidade. Nós vamos para a última pergunta e, após a sua resposta, a gente vai abrir para perguntas abertas para vocês. Publicidade e divulgação de Paraty. Como será feita a publicidade e a divulgação do destino para Paraty para o mundo? Bom, nós iniciamos isso, O Convention tem até participado já de algumas feiras internacionais, Teve a feira lá na Argentina, a Futura, a feira em Madrid. Então, eu acho que a gente precisa ampliar agora, A gente começou a realmente levar a história de Paraty para o mundo. E o turismo internacional ele é muito importante para a cidade, porque é um turismo que traz dinheiro, A gente fala que o brasileiro também é fundamental, mas o turismo internacional ele traz mais, euro, dólar, então o valor é muito mais sólido. Mas eu acho que a estruturação dessa divulgação, ela também a gente vai trabalhar junto ao Ministério do Turismo, porque a gente tem uma vertente muito aberta com ele, hoje com o governo do Estado, com o nosso secretário, que é deputado estadual, hoje é secretário de Turismo, Gustavo Tutu, que a gente tem um livre acesso, ele leva a bandeira de Paraty para todos os lugares que ele vai. Realmente Paraty, ele fala que Paraty se tornou a segunda cidade dele, porque ele mora em Piraí, mas ele está sempre aqui com a gente, não só na época de campanha, mas na época dos grandes eventos turísticos também, e ele tem trazido essa força do governo do Estado, que é fundamental. E nos ajudado também muito com a questão do turismo estrangeiro. Então, eu acho que agora, com essas feiras que nós temos feito, com a interlocução entre a Sectur, entre a Embratur, a gente vai avançando, E com a parceria também, porque a gente tem vários parceiros aqui, a gente tem trade, a gente tem cultura, a gente tem os empresários, e a gente tem colocado isso como uma das prioridades, porque lá no início eu falei que quem não vive do turismo diretamente, vive indiretamente dele, Às vezes não vive que é empresário, mas se você consegue a cidade movimentar, isso traz qualidade de vida. E quando a gente fala em base de turismo, a gente sempre falava que a gente tem que ter o alicerce bem concreto e sólido para a gente começar a levantar as paredes. E é isso que a gente tem feito. Eu sempre falo, às vezes as pessoas perguntam para mim assim, Carla,
É um governo de continuação? Não, é um governo de renovação. Eu acho que a gente tem esse olhar, eu tenho um olhar muito carinhoso pela minha cidade, esses dias a pessoa me perguntou para mim o que define o seu empenho, a sua dedicação. O que define é o amor que eu tenho pela cidade. É o amor que eu tenho por ajudar, contribuir. Eu acho que é um legado que a gente vai deixando, que vai deixando uma história para os nossos filhos e para os nossos netos. E eu não quero que a minha cidade haja um retrocesso, eu quero que a minha cidade avance. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar nesse momento. Obrigado. Claudinha, você pode ajudar a gente aqui? Só com o microfone. Então fica aberta a perguntas entre vocês. Levanta a mão aí, por favor, se alguém quer fazer alguma pergunta. Nossa, eu tirei 10, então. Poxa! Eu falei agora. Boa noite. Eu falei agora para o meu filho, eu quero ser o primeiro. Novamente, parabenizar o Convention por essa iniciativa. Eu gostaria de fazer 3 colocações. A primeira é sobre a questão seguinte: acho que a eleição é o início de outubro, né? Já sei. Então, nós gostaríamos aqui, como membro e participante do Convention, que não só você, a cara, os outros também, caso eleitos, entre outubro e dezembro, faça uma reunião com o Convention novamente, adquira, fazer esse compromisso aqui. E outra coisa que eu gostaria de comentar, eu já cumprimentei a Carla como secretária, cumprimentei ela, cumprimentei o prefeito, subiu aqui, cumprimentei pela condução da Covid. Eu acho que isso é uma coisa que nós vamos ainda ter que pensar como é que foi que isso se desenvolveu no nosso país. Numa época que tinha um governo negacionista, que confundia as pessoas. Isso foi muito, até o ministro o ministro da Saúde, que conseguiu, Mandetta conseguiu, indicado, inclusive, médico, indicado pelo governador de Goiás, amigo dele, uma pessoa louvável, eu me lembro, tentando mudar na época contra fake news, um monte de coisa. Eu, na minha idade, eu consegui suportar aquilo graças a você, o prefeito. E graças, eu acho, uma pessoa que também está aqui, que eu queria fazer uma homenagem, que é o Paulo Margarida, que nós atendíamos com aquelas merendas, com aqueles almoços de entrega, Carlão, as farmácias que faziam essas entregas. Foi um período, assim, terrível da nossa vida. E outra coisa que eu queria mencionar, cumprimentos, então, já cumprimentei, lamento cumprimentar novamente. Uma outra coisa que eu acho interessante é o seguinte: já tem uma proposta sobre a questão do Airbnb no Congresso. Eu li há pouco tempo, o setor de hotelaria já esteve fazendo reuniões com comissões no Congresso sobre isso. É uma questão nacional, está afetando todas as cidades, está afetando nós, os programas habitacionais, de saúde. Nós estamos recebendo, não sei se foi ouvido alguém, já gente de fora. A saúde foi tão equipada aqui em Paraty, em comparação com outras, né, que está vindo gente de fora para ser atendido aqui. Uma situação que a gente tem que pensar. E acabei de falar sobre essa questão aí do compromisso, então eu queria ouvir esse compromisso de outubro a dezembro de outra reunião do Convention. Muito obrigado. Primeiramente, obrigado, senhor Jerônimo, pela oportunidade, e agradecer muito, porque foi uma fase muito difícil, eu acho, na vida de todos. Mas principalmente de todos os funcionários, eu não falo só dos funcionários da saúde, não, tá? Todo mundo da prefeitura se empenhou muito, se dedicou muito para proteger a cidade, realmente. Eu mesmo saí da minha casa, fiquei 3 meses fora de perto da minha família para poder combater, né? Então, naquele período, nós não tínhamos realmente orientação de ninguém, então nós tivemos que criar os nossos protocolos, as nossas decisões para proteger. E como foi difícil.
porque o maior pânico era alguém chegar no hospital e não ter leito para atender aquela pessoa ou faltar oxigênio, que a gente via fora daqui, né? É tanto que hoje nós temos uma usina de oxigênio no nosso Hospital Hugo Miranda. Eu não sei se vocês têm conhecimento disso, que foi criado na época da pandemia. O nosso tomógrafo foi inaugurado na época da pandemia, porque era o equipamento que detectava mais, um diagnóstico mais preciso do que era necessário. E nós tínhamos que sair daqui para ir a Angra, então foi inaugurado o primeiro tomógrafo na época da pandemia. Isso foi feito com muito trabalho, muito estudo. Aceito o convite a vir participar. Uma reunião, se vocês me derem pelo menos uns 15 dias para descansar depois dessa jornada aí que não é fácil. Apesar que eu faço que é mais fácil fazer política do que ser secretária de saúde, tá? Eu acho que o pessoal da saúde fala para mim, cara, você vai voltar? Eu falei, para a saúde não, agora eu vou subir para o andar de cima. E eu vejo, assim, com muito carinho toda a transformação que a gente fez na saúde realmente, né? Hoje, 40% do atendimento do nosso Hospital Hugo Miranda são pessoas de fora, que têm vindo buscar ali, logo dos nossos vizinhos, principalmente do Periquê, que hoje tem um número populacional maior que a nossa cidade. Praia Brava regrediu na parte de obstetrícia, hoje não tem mais, então nascia em Paraty uma criança a cada 3 dias, hoje está nascendo 3 a cada 2 dias. Então você vai lá na parte da maternidade, está lotada de bebê, que é a melhor parte que tem no hospital, porque é só alegria. Então toda essa transformação também tem a ver com o turismo, porque se a gente tem uma base sólida, com uma saúde organizada, planejada, estável, o turismo vem para a cidade sabendo que aqui ele vai poder ser atendido se acontecer alguma coisa com a família dele. E nós já tivemos vários casos aqui em Paraty, dessa forma, né? De a gente receber as pessoas, turistas, e depois eles serem regulados para fora, e lá fora a gente receber a homenagem de médicos falando que foi essencial aquele primeiro atendimento aqui em Paraty. Então, eu acho que tudo faz parte do turismo. Olha, pergunta para mim voltar, né? Pode deixar que eu estarei aqui. Né? E tenho certeza com a vitória, com a nova nomenclatura de prefeita de Paraty. Carla, vou aproveitar para fazer uma pergunta também. O Paraty Convention, durante muitos anos, promoveu dentro da cidade, deixou ter um centro de convenções durante muitos anos, inclusive o nosso falecido presidente Álvaro foi fundamental nesse processo. Chegamos a ter um terreno concedido para a gestão pelo próprio convênio, fazer uma PPP. Existiu naquele momento um recurso do BID também, que depois não estava mais. E sabemos que Paraty precisa hoje, com essa oferta tão grande hoteleira, de ter um equipamento para começar a receber convenções de médio porte, não precisa ser um centro de convenções muito grande, já há estudos de potencialidade, de capacidade desse centro de convenções. Qual seria a sua proposta para ele? Qual é o prazo para se há realmente um projeto para realizar? Na realidade, nós temos um projeto, sim, do Centro de Convenções, lá na Jabaquara. Ele já está inserido no Ministério das Cidades, né, para captação de recurso, né, porque não é uma coisa barata, é uma coisa cara. E nós vamos trabalhar muito para que isso seja concretizado, né, de fato, né, de direito, né, porque fato já tem, né? A gente já tem o sonho de ter, mas de direito. E eu tenho certeza que a gente tem setores que a gente não pode pensar que a prefeitura vai ter perna para administrar tudo. A gente precisa ter as parcerias das administrações. Então a estrutura vai estar montada. Agora a gente precisa encontrar um meio de que alguém administre, lógico, com a ajuda participativa da prefeitura, então, mas com os recursos. Quem sabe não vai ser o Congresso. É uma possibilidade. Assim, que continue como patrimônio. A gente veio, a FIA fala muito isso em tantas
tantas eleições, tantas coisas passadas, que Paraty vai virar patrimônio da humanidade, Paraty vai virar patrimônio da humanidade. Isso nunca aconteceu, isso aconteceu agora no governo do Vidal, começou no CASEI e terminou com o Vidal. É importante que a gente avance com isso, porque tem alguns condicionantes, e só conseguiu pela uma estratégia muito elaborada do Vidal, que foi fazer que fosse um sítio misto, né? Que pegasse ali também a Ilha Grande, Paraty, com uma biodiversidade. E é importante a gente saber, eu tenho certeza que você mandou muito bem na saúde e com certeza vai conseguir desenvolver que isso continue, que a gente continue com o patrimônio da humanidade e venha ganhar outros títulos tão bons como esse. Boa noite, Vitor. Nós temos várias condicionantes para poder manter, né, o nosso patrimônio. Eu sempre falo que o patrimônio é mundial, mas o patrimônio principal é nosso, da nossa população. E nós vamos continuar desenvolvendo todos esses projetos com sabedoria, com qualificação, para que a gente não perca esse título, que é muito importante. Inclusive, iniciamos um trabalho nas escolas para que as crianças se apropriem do que é patrimônio mundial. Porque quando a gente fala, as pessoas não sabem, né, qual a formatação do título, porque tem orgulho de falar que Paraty é o patrimônio mundial. Então, isso tudo a gente começou agora, nesse pequeno tempo, aí, já tem uns 6 meses, mais ou menos, com a equipe de meio ambiente lá, a qualificação e o estudo com os nossos pequenos, né? A gente precisa fazer com os adultos também, porque tem muita gente que não sabe o significado desse título e a importância desse título para a cidade. Nós temos essas condicionantes que mantêm com o título, a gente não pode perder, a gente tem que manter, mas a gente tem que se apropriar também que o patrimônio é nosso, o patrimônio é de cada cidadão. Porque essa cidade, a evolução vai depender de todos, não é do prefeito, não é do secretário, assim da população de uma forma geral. Agora, com relação à organização, você pode deixar que eu farei com certeza. Olha, vocês estão diminuindo a minha nota. Boa noite a todos, boa noite, prefeita. Vou tratar assim para adiantar, hein? Absolutamente simples e objetiva. A gente fala muito em turismo, fala em saúde, mas a gente não pode esquecer a segurança. Quais são os projetos do seu governo para a segurança do nosso município? A palavra tem força, né? Eu sempre falo isso. Na questão de segurança, a gente sabe muito bem que Paraty não é responsabilidade direta do município a segurança pública, mas os avanços aconteceram. Em 2019, o Instituto Igarapé, no estudo técnico de qualificação, Paraty foi considerada a segunda cidade mais violenta do estado do Rio. E através desse estudo veio a solução do que a gente precisava fazer para diminuir esse impacto. Isso é uma situação que, na época, a gente ficou muito assustado, né? Em 2019, você teve um título desse, né? Que não é um título positivo e sim negativo. Naquela época, tinha exatamente 32 policiais no município de Paraty. O primeiro passo foi levar ao governador essa questão da segurança, falar de tudo que estava acontecendo, de todos os títulos que nós tínhamos ganhado, a proteção da cidade, e foram feitos vários estudos para a gente poder diagnosticar o que a gente poderia fazer também como poder público. Então, hoje a gente tem a segunda companhia independente, né? A primeira é no Palácio Guanabara, a segunda é aqui em Paraty. Hoje nós temos quase 150 policiais no município. Então, a gente, em 2020, 2019 para cá, isso cresceu. O município, ele dá a contrapartida de quase tudo que a Polícia Militar precisa, né? Aluguel, estrutura, ajuda com veículos, combustível, alimentação, nos grandes eventos, o aporte com o Batalhão 33 que veio para cá com alimentação. Então, assim, tem feito a sua parte. Na contrapartida, para a gente tirar isso do mapa da violência, dentro desses estudos, a gente investiu nas crianças e nos adolescentes.
Então, hoje nós temos 34 núcleos esportivos dentro do município de Paraty, para que a gente consiga segurar as nossas crianças dentro desses núcleos, que eles não fiquem na rua, que eles tenham uma capacidade. Foi feito o centro esportivo lá na ilha. Então, toda essa estrutura é muito importante. Agora, o que eu vou fazer? Né? Bom, eu fiz um relato parcial do que está acontecendo, do passado e do agora. O que a gente vai fazer? A gente precisa fazer um monitoramento. Né? Nós estamos na era da informática, da evolução, de tudo. Como que evoluiu. Então, esse monitoramento de câmeras a gente precisa. Nós vamos... já tem um trabalho aí volta a falar do processo administrativo que está na Câmara, porque hoje nós temos 60 guardas municipais que não fazem mais o trabalho de guarda, evoluiu o tempo. Então, hoje os guardas municipais já tomam conta da cidade, faz o trânsito, prende. Então, a gente precisa qualificar esses guardas, estruturar eles, tem um processo em andamento de colocar a arma para a guarda municipal, já em andamento. Essa reestruturação precisa ter. E eu acho que com esses avanços todos, de uma forma bem concreta, a gente vai conseguir. E tenho certeza também que com o novo concurso público, que a gente está esperando a reforma desde janeiro na Câmara, porque já era para ter um concurso público, a gente vai aumentar o nosso efetivo de guardas municipais. E com isso a cidade vai ficar mais protegida. Né? Pelo menos a gente não vai ter grandes eventos, né? A gente vê isso. Mas houve uma evolução, houve um cuidado, houve um zelo. Agora a gente precisa avançar com essas novas etapas. Boa noite, sou Roberto Morano, sou colaborador do Convention, fui 30 anos operador e consultor de turismo, e estou voltando ao assunto anterior sobre o patrimônio. Patrimônio da humanidade é muito difícil de conseguir. Desde que Paraty tentou umas 5 vezes, conseguiu, e quando houveram as reuniões, eu fui contra entrar antes de vocês. Me posicionei nas reuniões. Primeiro porque não precisa de vocês, e é grande. A parte da Bocanha é suficiente até e mais controlável. Né? A sede do Parque da Bocanha está em Paraty. E o outro motivo também, quer dizer, o primeiro motivo é que se Paraty consegue às vezes atender Trindade, que é um distrito de Paraty, imagina atender um distrito de Angra dos Reis, que não é nem bem atendido por Angra dos Reis. E em 2005, 2003, o patrimônio do Peru, que é também como Paraty é cultural e natural, que é o Machu Picchu e o Vale do Urubamba, ela teve a ponto de perder. Houve uma comunicação da Unesco. Por quê? Saneamento. Ela destruiu as trilhas e o governo peruano teve que investir 120 milhões de dólares naquela época para poder recuperar a trilha Inca, a sobreuso da capacidade de carga de Machu Picchu em si, o núcleo, e, inclusive, Águas Calientes, que é a Paraty, onde o pessoal chega e sai para ir para quem já foi, conhece as coisas. Então, eu acho que ter o cuidado com o patrimônio é fácil de perder e há esse risco, sobretudo se a situação do saneamento aqui, que está amarrado em uma das questões que foram colocadas aqui, não atender. A Unesco não quer saber se Paraty é patrimônio nacional, se é nosso. Nosso eu digo porque eu estou morando aqui. Mas me sinto até um pouco
vontade de falar dos 10 anos que eu estou morando aqui. Então, acho que teria que o cuidado com o patrimônio bem amarrado com o saneamento básico. Só isso. Obrigada, Roberto, pela sugestão, porque a gente nem falou sobre saneamento básico. Sebastião, queria desculpa, ter que me levantar para poder sair, tem um outro compromisso. Bom, gente. Obrigado, Paulo. Obrigado, Sebastião. Nós estamos na corrida, né? Então, Roberto, deixa eu falar um pouquinho sobre saneamento, que é muito importante, né? Eu acho que o saneamento é fundamental, principalmente aqui no centro histórico, que antigamente eram casas, agora virou comércio, a maioria não são mais residências, e tem uma contrapartida da eletronuclear que nunca aconteceu, ela nunca fez esse repasse, teria sido a contrapartida dela para a questão da usina. Isso, o município já entrou com uma ação contra eles, inclusive esse dinheiro era para ser utilizado no saneamento. Nós temos a Águas de Paraty, que implantou a água tratada dentro da malha urbana do município, que isso não impactou não só na questão da qualificação, mas impactou em saúde também. E agora, esses dias, eu não sei, eu acho que quase todos ficaram sabendo que o governador esteve aqui e ele assinou o repasse para o saneamento do centro histórico. Então, a gente ficou muito feliz. Foi duas coisas que eu fiquei muito feliz. Isso e a questão da dragagem ali. Eu falei que nunca foi tão perfeito. O governador chegou, os nossos barcos estavam todos atolados na lama. E nada mais do que você fazer o repasse é você ver com seus próprios olhos. Porque quando ele passou aquela passarela e a lua tinha dado uma lua seca, muito seca, estava tudo, os barcos tudo agarrados, barquinhos ali. Então ele viu com os próprios olhos a necessidade do nosso município. Não só de saneamento, mas no cuidado do zelo da cidade. Então, assim, foi assinado essa semana agora esse repasse para o saneamento básico da questão da malha urbana e isso vai começar a ser introduzido. A gente sabe que é uma obra estrutural, uma obra lenta, uma obra de incômodo, mas vai ser, eu acho que a virada de chave no município de Paraty quando a gente tiver um município saneado. Então, com certeza, nós vamos manter o título. Já estamos com um horário vencido, acho que tinha muitas perguntas aqui, mas... Enfim, então, nós temos aí as considerações finais. Carla, fica à vontade. 7 minutos, tá bom? Depois a gente vai ficando um bate-papo. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouco sobre a nossa cidade. Obrigado, Sebastião, obrigado, Paulinho, obrigado a todos os membros do Convention. Eu acredito muito nessa retomada, nessa viragem de chave. Nós temos muito que avançar ainda. Me sinto muito preparada a assumir a cadeira do Executivo, porque estive, eu acho que, à frente de uma das maiores pastas da cidade e enfrentei os maiores desafios da minha vida. Não só como secretária, mas como pessoa também. Eu falo que a educação fez o que eu sou, mas a saúde me transformou. E cuidar das pessoas e cuidar da cidade, eu acho que realmente é um legado muito importante. E todo mundo na vida veio com um propósito. E eu acho que o meu propósito é ser prefeita de Paraty. Eu só não sabia ainda. Mas agora, depois, com toda a convicção que eu tenho, com toda a formação que eu tenho, com toda a qualificação que eu aprendi junto ao governo do município, junto com essa grande equipe que eu tenho, porque ninguém faz nada sozinho, a gente precisa de uma equipe qualificada, uma equipe organizada, uma equipe que vai planejar, que vai considerar o futuro de Paraty, e com isso eu espero contar muito com vocês nessa trajetória. Eu falo para vocês que no dia 6 de outubro, vote 15. Ricardo Lacerda e o Saulo. Muito obrigada. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Sebastião, que eu costumo fazer quase em todas as minhas rodas de conversa.
Vamos ver se você tira um 10. Você sabe que Paraty cresceu 20% populacionalmente, né? E foi a cidade que mais cresceu no estado do Rio de Janeiro. Então, se cresceu porque se tornou uma cidade boa para se viver. E aí, 52% da população de Paraty são mulheres. E o restante? Essa é a pergunta. Bom, os restantes são paratienses de todos os... Falei que você não ia tirar o 10. 52% da população de Paraty são mulheres. E o restante são os filhos dela. Então chegou a vez da Maravilha. Obrigada a todos. Obrigado. Foi uma brincadeira, mas assim, eu fico boba porque ninguém tira um 10 dessa pergunta. Mas obrigado a todos, obrigado a toda a equipe da Carla, todos os associados do comércio por estar aqui prestigiando. E agora tomar um cafezinho, bater um papo e muita sorte na sua lista. Bom? Obrigado.